Fala família, Leonardo aqui para mais um vídeo na tarde de quinta-feira, dia 6/2 de 2025. Como prometido, eu volto aqui mais uma vez, agora com as reações, com as críticas, com as reclamações, tanto de jornalistas, tanto de torcedores, como de influências que estão ali nas redes sociais reclamando demais. Não é só da atuação pavorosa de ontem no clássico contra o Flu-C e também contra o Volta Redonda, mas é o nível de atuação, a demora nas contratações, o modus operandi que essa diretoria tem feito futebol e também, cara, a omissão, porque até agora ninguém vem falar com o torcedor, ninguém sabe o que está acontecendo e as especulações, olha, estão de mal a pior. Até a cortina de fumaça, como alguns estão falando, não está funcionando. Então não vou demorar muito. Nós vamos fazer aqui várias leituras, vários comentários, porque será que está todo mundo errado? Porque se você for pegar cada opinião, mesmo de torcedor, como de jornalista, como página de X, você vai ver que está todo mundo convergindo no mesmo sentido, que a parada não tá legal e para piorar, olha, para piorar, como já dizia o poeta, tem que melhorar muito. Voltamos aqui, Leonardo, canal da torcida Vascaínos, e cara, sinceridade, vocês sabem, quando o clima não tá bom, eu não fico aqui pedindo like, nem inscrição, então hoje é aquele dia que você faz o que você quiser, você sabe aquilo que você precisa fazer para poder ajudar no seu trabalho, mas também não vou te pedir isso, não vou te obrigar a nada, só quero agradecer aos mais de 103 mil inscritos aqui no canal, não vou ficar enrolando, já vamos direto aqui para as análises, porque, cara, olha só, vamos começar aqui com o Joel Silva. O campo grita desde o ano passado. O Vasco precisa de pontas de velocidade. Não precisa de craques, de jogadores de refino técnico. Precisa de velocistas, atletas, competidores. Nenhum chute no segundo tempo. Escancarou mais uma vez as lacunas do elenco no plural. Isso aqui foi a primeira de muitas. E estou trazendo aqui o Joel Silva, que é um jornalista que esteve trabalhando já no Lance, já esteve trabalhando no Jogada 10, Esporte News Mundo, Atenção Vascaínos, e o Joel Silva, ele começa pontuando as carências que o Vasco tem desde o ano passado. Mas se o Joel Silva tivesse sozinho nesse coro, eu entenderia. Mas agora vamos aqui para o Donan Campos, o Fernando Campos, lá da ESPN. O Vasco de Carille foi reprovado nos 2 testes contra adversários mais competitivos no Carioca. Perdeu para o Flu e empatou com o Volta Redonda. O futebol apresentado é terrível e deprimente. Time lento, defesa exposta, meio campo sem pegada, zero criação, ataque sem repertório nenhum e com o campo gritando pela necessidade de reforços. Então, se a gente for parar para analisar os 2 comentários, é mais ou menos aquilo que o torcedor está pedindo há muito tempo. Vasco precisa se reforçar. E aí nós vamos seguir, porque lá o Nils Colina, mais uma partida constrangedora do Vasco da Gama. Retrato da gestão de futebol liderada por Pedrinho e Marcelo Santana. As carências seguem aí, não é novidade, as lacunas estão aí desde o ano passado, sendo generoso ainda. Com as peças que temos, não esperem nada muito diferente do que vimos hoje, no caso ontem. Não há perspectiva. O cenário é muito, mas muito preocupante. E, sinceramente, difícil vislumbrar qualquer movimento de ruptura partindo de quem comanda o clube. Assustador. Ou seja, aqui o Nils Colina, que é uma página, eu acho que é a maior página de Vasco da Gama, que repercute Vasco, já vem tocando aqui de uma forma mais contundente,
porque além de todo esse cenário caótico que você não vê mudança, também quem está no controle não parece querer romper, porque até agora a SAF, do Vasco da Gama já foi implementada, mas investidores chegaram a falar, olha, vai ter uma reunião na Inglaterra com o Marinacci, mas se o torcedor for olhar para esse cenário, até para esse cenário, a esperança ou as esperanças são mínimas. E, cara, continua, tá? Olha aqui, ó. Agora vamos falar um pouco sobre jogadores. Há mais de 3 anos, sendo a solução. Fábio Torres, o símbolo do fracasso atual do Vasco. Desde 2022, sendo a solução do time. Chegou na Série B, não rendeu. Jogou uma temporada inteira, no caso na Série A. Também não rendeu. Foi contratado novamente e segue sendo a solução. Porque ontem o Alex Teixeira entrou mais uma vez para ser a solução, principalmente depois que o Coutinho se machucou. O time precisando de um atacante em campo e o Alex Teixeira é a solução, Pedrinho? Porque o Alex Teixeira, onde ficou visível mais uma vez, que é um ex-jogador em atividade. E aqui o Wesley Curti, JV, zagueiro superestimado, que não vale o custo-benefício. Oliveira, fraco toda a vida, arrisco a dizer que deve ser pior do que o Maico e o Léo. Freitas, preciso nem falar. Maurício Lemos, vai jogar? Porque se tem uma temporada na carreira acima de 30 jogos, é muito, né, meu irmão? Mas a diretoria está achando que tá bom. Ou seja, cara, tá todo mundo reclamando, a pressão é gigantesca e nós vamos continuar. Em nenhum clube com grandes ambições, agora é o Payet. Payet receberia proposta para estender contrato. Souza e Teixeira já teriam que ter sido dispensados. Sabe por que eu estou trazendo isso tudo? Porque quando nós estamos aqui reclamando, estamos aqui cobrando, dando porrada, aí nós somos os cornetas, que nós, não somos Vasco, que nós estamos aqui somente para criticar. Foi como disse a Giovana lá no seu Instagram, parece que agora quem critica está torcendo contra, mas cara, as carências, as necessidades, os problemas do Vasco estão aí. Aí Matheus Gilbert, vamos precisar contratar um lateral esquerdo também. Marçal, ex-Botafogo, está livre. Seria uma alternativa, porque muita gente também criticou o Lucas Piton em mais uma partida pavorosa. Esses são os bonecos que o treinador tem para tentar mudar o panorama da partida. Toda crítica ao Carille precisa vir com ressalva. O elenco é desequilibrado. Treinador está exposto, seja o Carille ou qualquer outro que assumir esse Vasco. Será, galera, que a culpa também é só do Carille ou é só dos jogadores? Será que também nós temos um elenco ou material humano para poder fazer mudar alguma coisa? Porque ontem, quando o Vasco estava perdendo, eis que a solução do banco de reservas era essa. Tirando o Payet, que entrou no lugar do Coutinho, não fez absolutamente nada. Jean David, Zuccarello, nem vou botar muito que Zuccarello é um meio ofensivo, mas atacante. Jean David, Alex Teixeira e Bruno Lopes. Porra, meu irmão. E aí eu vou concordar com o Nils Colina mais uma vez, sendo pontual. Você pode criticar o Carille. Para mim, o time, tá começando a demonstrar aquilo que muitos têm reclamado. Que a defesa não funciona, o meio-campo não funciona e nem o ataque. Mas se o cara precisar mexer, olha o banco de reservas do Vasco, se ele precisar mexer no elenco todo, tanto na zaga, como no meio-campo e no ataque. Vamos lá. Daniel Fusato, Puma, Vitor Luiz, Souza, Lucas Freitas, Matheus Carvalho, Dimitri Payet, Domingues, Jean David, Lucas Zuccarello, Alex Teixeira e Bruno Lopes. Porra, meu irmão, o único cara que não faz parte disso aqui é só o Maurício Lemos, que ainda está na sua pré-temporada. Mas, na boa, esse banco de reservas, você olhando para ele, você consegue acreditar que esse banco muda jogo? A única coisa que, eu até falei isso ontem, que nós tínhamos uma grande expectativa,
era no meio campo. E aí quando o meio campo não funciona, ontem o Hugo Moura também não jogou porra nenhuma, o Matheus Carvalho entrou muito mal, o time inteiro não funcionou. E o que preocupa não é só o recorte de ontem, que o Vasco já tinha mostrado fragilidade, como disse o Donan Campos, lá da ESPN, contra o Volta Redonda. Vasco pegou dois times mais ou menos organizados, que tinham a possibilidade de criar dificuldades e competir, e o Vasco não conseguiu criar nada. Ontem eu não me lembro do Fábio fazendo uma grande defesa. Porra, o Fábio salvou. Olha, o Vasco... Cara, não teve um momento que o Vasco conseguiu isso. Mas aí o Carille veio justificar. Não sei se perdemos a confiança, mas sei que foi um jogo abaixo coletivamente. E ali o Carille assumindo uma responsabilidade que com certeza não é só dele. Tecnicamente também, alguns atletas têm a sua responsabilidade. E para mim poder complementar essa crítica, a responsabilidade maior é da diretoria. Mas eu vou chegar até eles, calma. Vamos lá. Depois da derrota contra o Fluminense, eu fiz um quadro. Tem mais alguém aqui? Eu acho que o Hugo Moura caberia aqui. O Tietê, para mim, foi um jogador burocrático, o Mício se escondeu. Alex Teixeira, para mim, é um ex-jogador. O Jair fez uma partida pavorosa. Lucas Oliveira, aí também o João Vitor, muito fracos na zaga. Bom, Dimitri Payet e Coutinho. Dimitri Payet se esconde de clássico, não jogou absolutamente nada ontem e o Coutinho não consegue manter uma sequência de 10 partidas. Ou seja, só aqui tem 3 milhões. Se a gente subir aqui para poder calcular o restante, olha, daria para montar um time com... Cara, é uma folha salarial de um time que acabou de subir para a Série A. Sem contar o Lucas Piton, cara, que para mim também fez a sua pior partida já esse ano. E o Lucas Piton, o ano passado, também esteve em baixa, ou seja, não consegue mais render nem no ataque e nem defensivamente. Mas, para nós podermos seguir, ouça o Vasco no mercado. Entendimento. Isso, cara, isso aqui é preocupante. Eu vou contextualizar. Vamos lá. O entendimento está muito legal, estão trabalhando muito Marcelo, Pedrinho, presidente Pedrinho, o diretor Marcelo. Primeira coisa, o entendimento está muito legal. Estão trabalhando muito o Marcelo e o Pedrinho. Cara, que entendimento legal é esse? Aqui eu fiquei em dúvida. Porque como é que você pode ter um bom entendimento? As notícias que chegam é que mais da metade da diretoria do Vasco, das lideranças, não querem mais o Marcelo Santana. Que o Pedrinho está sendo pressionado para poder demitir ele. E quando você olha para um time sem dinheiro, o Vasco não tem dinheiro. Olha, apareceu 40 milhões. Vai parcelar em 15 vezes, 10 vezes a esses 40 milhões. Beleza? Quando você olha para um time que não tem dinheiro, e esse time não tem um homem que tenha expertise no mercado para poder contratar, cara, você tem que trazer um executivo que saiba trabalhar sem dinheiro, que saiba trabalhar a custo zero, que saiba trabalhar com investimento baixo, porque eu vou trazer aqui o investimento do Vasco nessa janela de início de ano, que é início de projeto. Calma, mas eu vou deixar o Carille continuar falando, porque piora, tá? Mas enquanto o atleta não assinar, a gente não pode dizer que está certo. Correto. Agora, se liga agora na segunda parte. É isso. Estão fazendo propostas, estão analisando, está chegando perto de acertar daqui um pouquinho. Olha só isso aqui, está chegando perto de acertar, daqui um pouquinho, chega um outro clube e leva o jogador, ó. De acertar, daqui um pouquinho vem alguém e atravessa por inúmeras situações, né? E a gente acaba não acontecendo, mas a gente... Rapaz, isso aqui é que mais machuca o vascaíno. A gente continua trabalhando, eles estão trabalhando muito para chegar a esses reforços que tanto o clube necessita. Entendimento. Ou seja, para chegar a esses reforços que tanto o clube necessita. Deixou bem claro que o Vasco não tem poder de barganha, que toda vez que chega alguém para poder disputar com o Vasco uma contratação, o Vasco ele acaba perdendo o jogador que ele ficou ali um tempão especulando. E tem outras situações também que o Vasco fica sentado na cadeira e não vai resolver. E aqui agora o Mineiro, Gustavo Mineiro, lá do Expresso 1923, do seu canal também, Mineiro Vascaíno, mandou: haja cortina de fumaça para tentar esconder a gritante incompetência da diretoria do Vasco da Gama em tentar reforçar o elenco. Atuação lamentável do time do começo ao fim, coletiva e individualmente. Além da pobreza no ataque, a falta de firmeza da zaga segue preocupando.
Oremos. Rapaz, olha, eu não sei, cara. Eu não sei sinceramente. Em menos de um ano que o Pedrinho assumiu a gestão, já foram empregados 3 ex-jogadores, ex-auxiliar do Felipe, no Sub-20, amigo do Felipe, diretor de futebol, filho do Felipe no Sub-20, ex-auxiliar do Felipe no Scout, filho do Edmundo na supervisão. Não pode ser sério. Rapaz, eu não vou usar a palavra nepotismo aqui nesse momento. Enquanto isso, Pedrinho segue em silêncio, Marcelo Santana segue empregado, Alex Teixeira segue em campo em todos os jogos, não tem reforços decentes, não tem reforma de São Januário, não tem reforma do CT, não tem venda da SAF, aguardando a próxima cortina de fumaça. Cara, todo mundo bateu firme e é aquilo, cara, muita gente acusa determinadas páginas, acusa determinados jornalistas e tudo mais, mas, cara, eu só tô trazendo para vocês aqui as reações para vocês poderem ter as suas opiniões, porque tá todo mundo cobrando, tá todo mundo batendo de frente. Só que aí, ó, os torcedores querem saber quando veremos essa cena novamente, tendo que botar a cara e dar, desculpa, tem que botar a cara e dar explicação sobre o que está sendo feito dentro do Vasco. Queremos saber o que justifica o Marcelo Santana ainda estar empregado. E é isso. Diretoria, cara, a comunicação é péssima. Era péssima na época do Salgado, era péssima na época do Campelo, mas agora não é diferente. E uma das promessas dessa diretoria era ter mais acesso, era conversar mais, era tentar se aproximar mais do torcedor. E toda vez que o Vasco passa uma crise, a galera se esconde, a galera some e você fica sem saber. E aí, ó, o quadro associativo do clube é um horror. Esse clube não tem jeito nas mãos das mesmas pessoas. Eu falo isso direto. As pessoas bem intencionadas e competentes não possuem qualquer capacidade para tocar o clube. A verdade é essa. A associação ruiu. Fim da linha, vendam a SAF já. Cara, eu acho que isso aqui justifica muito, tá? O Vasco está entre os clubes que menos investiu e que menos contratou. E aí, paizão, vou abrir esse quadro aqui, lá do GE. Do GE não, desculpa, do Datafoot. Sabe quanto o Vasco gastou nessa janela? Botou dinheiro? 0 centavos. O Vasco não gastou 1 centavo com ninguém. E aí justifica esse início de ano. Justifica o torcedor estar preocupado. Justifica as críticas todinhas que eu fiz questão de ler. Como eu disse, estou dando voz a quem tem página, a quem é torcedor, a quem é jornalista, para você ver que você e eu não estamos sozinhos aí, cara. Tá todo mundo pedindo uma explicação. Só que, infelizmente, ninguém fala nada. E para piorar, olha aqui, ó, quanto gastou o Palmeiras. Tá aqui, ó, 232 milhões. Aí, o Palmeiras vai ser campeão de novo. Vai bater campeão. Porra, por que será? Olha o Botafogo, que foi campeão de Libertadores e Campeonato Brasileiro. 130 milhões. E a gente? E aí você vê um reflexo em campo. Léo, mas o São Paulo não gastou nada, mas tem um time mais qualificado. Léo, o Fortaleza só gastou 9 milhões, mas já tem um time montado. Léo, o Grêmio só gastou 12. Porra, pra você ver. Mas qualificou mais o elenco do que o ano passado, onde passou por várias crises devido a todo o incidente natural que aconteceu devido às fortes chuvas que inundou praticamente 70% do estado do Rio Grande do Sul. Aí você vê o Vitória, que é baixo investimento, 19 milhões. O Corinthians, que já gastou as tampas no ano passado, 24 milhões. O Império do Mal, que já tem um time fortíssimo, 31 milhões. O Sport, que acabou de subir de divisão, 40 milhões. Porra, meu irmão, o Santos, que subiu de divisão, 51, o Flu-C, 66, o Cruzeiro, 71, o Atlético Mineiro, 94 e o Bahia, 113 milhões. O restante eu já falei. Eu acho que justifica, né? A gente está nessa condição, não tem atacante, não tem peça de reposição. Se você quiser mudar um jogo, mudar uma disposição tática, não tem ninguém. E a nossa diretoria, que prega austeridade, que prega recuperação extrajudicial e judicial, tá pensando que jogar uma Série A, jogar uma Sul-Americana é a custo zero. Você não tem que trazer ninguém. Tudo bem, porra. Só que tem um negócio, vou repetir. Essa porra de
extrajudicial, judicial, recuperação. Se o time, Deus me livre, aconteceu o pior, vocês estão da vida, porque não vai ter como, não vai ter receitas para sustentar essa recuperação, tá? Não vai ter receitas. Olha com o que vocês estão brincando. Bom, mas, segundo informações, ai meu Deus do céu, que vem lá do Diogo Dantas, Vasco abre negociação para contratar Eric, atacante com passagem no Palmeiras e Botafogo, jogador de 30 anos que defende atualmente o Machida Zelvia, do Japão, onde tem contrato até o fim do ano e que quer voltar ao Brasil. A ideia inicial é que consiga a liberação para vir livre, sem custos. Pega lá, cara, não, na moral, faça esse favor, pega lá o Transfermarkt do Eric. Vê desde quando o Eric parou de ser jogador. Vê quais são as atuações do Eric. O Eric hoje, nesse time do Japão, se não me engano, ele é reserva. Mas é mais uma solução a custo zero. Eu concordo com o Léo Tupi. Reserva no Japão. Não bastou a M que fizeram com o zagueiro. Pô, cara. Será que tá todo mundo? Pedro Paulo, Felipe Loureiro, a cúpula do Vasco, a diretoria, Marcelo Santana, Carlos Amodeu, vou falar, tem outros nomes aí, sabe, que eu não vou falar, mas que estão ali. O presidente de Assembleia Geral, que manda mais do que tudo, né, Alain Belaciani e companhia. Aí eu começo a falar e vocês ficam chateados. Mas porra, irmão, será que tá todo mundo aí? E olha só, eu filtrei. Eu tô aqui, ó, há 23 minutos. E eu filtrei. Tinha muito mais páginas, jornalistas, influências, sabe, produtores de conteúdo, tinha muito mais torcedores do Vasco, muito mais, falando a mesma nota. Porra, é o samba de um batuque só, meu irmão. Mesma coisa, irmão, até quando? Até quando? Vocês vão achar, cara, não adianta, vocês não vão conseguir, irmão, se vocês não tiverem um projeto sério. Se vocês acharem que vocês vão conseguir fazer a custo zero, possa até ser que o Vasco se livre, sabe, decorrer do campeonato, esse time ajuste, mas, cara, é pouco demais para o início, é pouco demais para as promessas e para o tamanho do Vasco, é pouco demais pela expectativa que o torcedor queria todo ano e vocês não conseguem corresponder. E outra coisa, será que o torcedor aguenta esse tipo de administração? 6 anos para recuperar o clube? Promessas? Porque até agora nem competência para contratar a custo zero o Vasco tem. O Vasco não tem essa competência. Mas também, se a gente for parar para analisar quem está na frente contratando, e detalhe, tem coisas que nem ele que vai lá, tá? São outros, porque a capacidade do cara é tão minúscula que estão indo empresários para trazer jogadores. Aí, meu irmão, quando os empresários começam a trazer os jogadores, não é o executivo que traz o jogador através do empresário. Quando a última palavra não é do executivo, não é da diretoria, não é do presidente, é do empresário. Nós já vimos esse filme antes. Pega os rebaixamentos do Vasco. Vê quem é que mandava ali, os empresários que mandavam, emprestavam dinheiro, botava e tirava jogador, né, a revelia. Pega. Vê se isso aí é um planejamento correto. Bom, deixa a sua opinião, mas o papo tá dado. Eu acho que, será que é só a crítica pela crítica? Será que todo mundo que veio aqui que reclamou, né, dessa situação dos amigos da diretoria, sabe, reclamou aí dessa falta, sabe, de disposição, de tomar decisões, essa omissão, esse silêncio, sabe, esse tipo de exibição, essas peças, esses jogadores ou ex-jogadores, será que tá todo mundo errado, irmão? Só vocês estão certos? Porra, tomara. Mas enquanto isso, a gente vem para cá para poder representar o torcedor. Hoje não foi um giro de notícias, por isso que eu não comecei, fala família aqui, para mais um giro, não é um giro de notícias. Hoje aqui é uma reivindicação, entendeu? É um papo com o torcedor, é da voz do torcedor, a da voz da quem está cobrando, porque não é possível, meu irmão, vocês não ficarem incomodados, é possível. E outra coisa, Pedrinho, eu sempre te falo isso, cuidado com quem tu cola, porque no final, se der bom, você vai levar os louros, mas se der M, só você vai tomar porrada pro resto da vida. Não esquece disso, não. Você está na cadeira mais importante de um dos maiores clubes de futebol, para mim o maior, porque é o time que eu amo, time de mais de 20 milhões, o clube de mais de 20 milhões, e ou você vai ser lembrado por bem,
ou você vai ser lembrado pro mal. Como você quer ser lembrado, Pedrinho? Fica essa pergunta. Tô metendo meu pé, eu fui que fui.